Por anos, Jeremy Wade transformou lendas em pesadelos vivos, retirando criaturas misteriosas das águas mais perigosas do mundo. Então, sem aviso, o show desapareceu. Agora, aos 69 anos, Wade finalmente revelou a verdade. E não é nada do que os fãs foram levados a acreditar, porque esta história não é apenas sobre monstros à espreita sob a superfície. É sobre os segredos mais sombrios que os rios têm escondido o tempo todo. Hoje vamos descobrir o que realmente aconteceu com River Monsters e por que a caçada teve que terminar. Olá, eu sou Ivan Lima e você está no Ligado no Desconhecido. Se você já se perguntou o que realmente vive nas profundezas dos rios mais remotos do mundo, você veio ao lugar certo. Antes de mergulharmos na verdade por trás do fim de uma era, clique no botão de inscrição e ative o sino. Acredite, a história real é mais chocante do que qualquer monstro que ele já pescou. Muito antes das câmeras e da fama, a obsessão de Jeremy Wade já estava viva. A fascinação de Wade pelos rios começou jovem, nas margens do rio Stour, na Inglaterra. Enquanto outras crianças estavam grudadas em jogos de futebol, ele estava olhando para a água, tentando adivinhar o que puxava as ervas daninhas para baixo. Depois de se formar em zoologia e passar quase 20 anos ensinando biologia, as paredes da sala de aula começaram a parecer uma jaula. Cada período letivo era uma contagem regressiva para a sua próxima fuga. Ele arrumava as malas assim que as férias começavam e desaparecia nos remansos do mundo. Os habitantes locais dessas aldeias remotas se acostumaram com a visão de um inglês alto, educado, fazendo perguntas estranhas sobre rios que comiam pessoas. Com o tempo, essas histórias começaram a parecer pistas de um mistério muito maior. Ele estava certo de que havia verdade escondida nos mitos, que os monstros poderiam existir, não como fantasia, mas como biologia incompreendida. E a única maneira de encontrá-los era ir aonde nenhum cientista ou pescador ousava ir. Quando River Monsters finalmente foi ao ar em 2009, o público ficou viciado desde o primeiro lançamento de sua linha. O episódio de estreia mergulhou os espectadores na bacia amazônica, um lugar que parecia respirar perigo. Jeremy enfrentou criaturas que pareciam pertencer a pesadelos. O colossal arapaíma, o peixe-gato piraíba e as infames piranhas. Mas o show não era apenas sobre pescar. Cada episódio se desenrolava como uma história de detetive, com o Wade juntando pistas de lendas locais, relatos de testemunhas oculares e evidências científicas. A resposta foi explosiva. River Monsters se tornou o programa mais assistido do Animal Planet, quase da noite para o dia. Jeremy Wade, o homem quieto, com a voz calma e nervos de aço, havia se tornado uma estrela da TV global. Mas a fama nunca lhe caiu bem. Para ele, nunca foi sobre a audiência. Era sobre encontrar o próximo mistério. Após o sucesso da primeira temporada, a rede queria mais. Peixes maiores, histórias mais estranhas, águas mais mortais. A pequena produção, que começou nas águas lamacentas da América do Sul, evoluiu para uma expedição global. A equipe
saltou continentes do Himalaia enevoado aos manguezais do Sudeste Asiático, do Congo Turvo aos rios radioativos perto de Chernobyl. Chegar ao Congo, por exemplo, foi um pesadelo. O terreno era implacável, o calor incessante e a situação política imprevisível. A equipe teve que transportar seus equipamentos pela selva, lidar com avarias constantes e negociar permissões com autoridades locais. O Wade até contraiu malária novamente durante essa viagem. No Sudeste Asiático, a missão era encontrar a arraia gigante de água doce, uma criatura do tamanho de um carro. Sob um sol tropical brutal, a equipe esperou por dias, quando finalmente a pegaram. A arraia se estendia por quase 4,5 metros e pesava mais de 600 quilos. A cena se tornaria um dos momentos mais icônicos da história de River Monsters. Mas por trás da narração, calma, havia o caos puro. Cada expedição cobrava seu preço. No Congo, a malária quase o matou. Ele passou dias delirando, sem certeza se sobreviveria. No Amazonas, um arapaíma saltou e o atingiu no peito, com uma força que seu médico mais tarde comparou a um acidente de carro. Na Argentina, um pequeno peixe-gato o espetou na mão, e a dor do veneno foi excruciante. E havia o tempo em que ele quase se eletrocutou ao tentar capturar uma enguia elétrica. Os dias se estendiam em maratonas de 14 horas sob condições brutais. As refeições eram inconsistentes, o sono era um luxo. No final das temporadas, Wade estava na casa dos 60 anos, ainda carregando equipamentos pesados e dormindo sob mosquiteiros. Seu corpo estava falhando. Uma lesão nas costas, sofrida enquanto lutava com uma arraia na Tailândia, tornou-se uma lembrança permanente. A equipe original começou a se esgotar. Alguns saíram silenciosamente, incapazes de lidar com o esgotamento contínuo. Mas Wade continuou, não pela fama, mas pelas perguntas que ainda pairavam nas correntes. Por volta da 5ª ou 6ª temporada, a caçada começou a mudar. Não porque a equipe havia perdido o jeito, mas porque os próprios rios estavam perdendo seus monstros. O silêncio em águas antes movimentadas tornou-se impossível de ignorar. O maior detetive de água doce do mundo estava ficando sem suspeitos. A poluição se infiltrava em rios antes intocados, barragens bloqueavam rotas de migração e as florestas estavam desmatadas. O Wade começou a perceber que os monstros não estavam se escondendo, eles estavam morrendo. Ele voltava a lugares que havia filmado antes e encontrava água parada em marrom. Pescadores locais falavam de capturas lendárias que não eram vistas há anos. O que começou como uma série de aventura estava lentamente se transformando em um requiem para os rios. O tom mudou. A emoção da perseguição deu lugar a uma dor silenciosa. O programa tornou-se menos sobre capturar monstros e mais sobre o que a humanidade estava perdendo. O Wade não estava mais apenas caçando peixes. Ele estava documentando a extinção em tempo real. Em 2016, algo estranho estava acontecendo nos bastidores. River Monsters ainda atraía milhões de espectadores. Mas no Animal Planet, os ventos haviam mudado. A rede que antes celebrava o perigo e a aventura crua estava limpando a casa.
Saíram as expedições arriscadas e o folclore misterioso. Entraram os filhotes, as clínicas veterinárias e os programas de natureza para a família. Um episódio de River Monsters poderia custar $500 mil para ser produzido. A matemática não parecia boa para os executivos. A pressão cresceu. Os produtores queriam previsibilidade, horários apertados, capturas garantidas. Mas Jeremy construiu sua reputação na honestidade. Quando a 9ª e última temporada foi ao ar, em 2017, a explicação parecia simples. A caçada havia terminado porque ele havia encontrado todos os monstros que valiam a pena encontrar. Mas anos depois, Wade finalmente admitiu o que realmente aconteceu. A verdade não era apenas sobre dinheiro ou redes. Era sobre os próprios rios. Os monstros não tinham desaparecido porque ele os havia pegado todos. Eles tinham desaparecido porque estavam morrendo. Terminar River Monsters não foi apenas uma decisão profissional, foi uma decisão moral. Após o fim do programa, ele não se aposentou. Seus programas seguintes, como Might Rivers e Dark Waters, carregavam o mesmo DNA, mas com um coração diferente. Não eram mais sobre medo, eram sobre sobrevivência. Ele começou como um homem perseguindo mitos. Ele se tornou o homem que lembrava ao mundo que alguns mitos desapareceram, porque não cuidamos deles. E talvez seja por isso que River Monsters ainda importa. Não era apenas sobre o que vivia sob a superfície, era sobre a linha fina e frágil que nos conecta a todos ao mundo natural. Você acha que a conscientização sobre a conservação pode reverter o dano que foi feito aos nossos rios e à vida selvagem que eles abrigam? Compartilhe sua perspectiva na seção de comentários. Se você ficou fascinado com a história por trás de River Monsters, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se para mais histórias sobre os mistérios do nosso mundo. Obrigado por assistir, continue questionando, e até a próxima. Combinado? Tchau!